Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre animais peçonhentos, certo? Acidentes por animais peçonhentos são aqueles provocados por picadas ou mordeduras de animais que produzem veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador. Os principais animais peçonhentos que causam acidentes no Brasil mais frequentes são cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, formigas, vespas e lacraias. Esses acidentes são classificados como acidentes ofídicos. Acidente ofídico é o envenenamento causado pela inoculação de toxinas por intermédio das presas das serpentes, que é o seu aparelho inoculador, podendo determinar alterações locais na região da picada e sistêmicas. Os agentes causais, certo? Os acidentes por serpentes de importância médica no Brasil são divididos em 4 tipos: os botrópicos, que são causados por serpentes do gênero Bothrops, e botrocófias, que são a jararaca, jararaca-cuçu, urutu, cruzeira e caiçaca, e é o de maior importância e distribuição entre os acidentes ofídicos no Brasil. O crotálico é ocasionado por serpentes do gênero Cotralos, que é a cascavel, certo? No país é representado apenas pela espécie Cotralos duriçus, e o laquético, que é provocado por serpentes do gênero Lachesis, que é a surucucu pico de jaca, surucucu de fogo, surucutinga, e no país é causado somente pela espécie Lachesis muta. E o acidente elapídico, que é causado por serpentes do gênero Micrurus e Leptomicrurus, que é o gênero Micrurus da coral verdadeira. É o principal representante da família Lepidae no Brasil. Manifestações clínicas. Todos os tipos de acidentes têm suas manifestações locais e sistêmicas. Vai depender de acordo com o tipo de serpente, certo? E qual vai ser o veneno inoculado por ela. No acidente botrópico, as manifestações locais são dor, edema, equimose na região da picada, podendo progredir ao longo do membro acometido. As marcas de picada e sangramento nem sempre são visíveis nos pontos de introdução das presas. Bolhas com conteúdo seroso ou serohemorrágicos, com presença de sangue, podem surgir originárias de necrose, que juntamente com a infecção secundária constituem as principais complicações locais e podem levar à amputação ou déficit funcional do membro. Essas são as manifestações locais. Nas manifestações sistêmicas, pode ocorrer sangramento em pele e mucosa, são comuns. Gengivorragias, que é a hemorragia da gengiva, equimoses, a distância do local da picada. Hematúria, que é sangue na urina, hematêmese, hemorragia e em outras cavidades. Hipotensão pode ser decorrente do sequestro de líquido no membro picado ou hipovolemia consequente do sangramento, que pode contribuir para o desenvolvimento de insuficiência renal aguda. As manifestações clínicas do acidente laquético, certo? As manifestações locais e sistêmicas são indistinguíveis do quadro do botrópico. A diferenciação clínica se faz quando nos acidentes laquéticos estão presentes alterações vagais,
que são as náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, hipotensão e choque. No acidente crotálico, as manifestações locais, elas não são evidenciadas alterações significativas, certo? A dor e o edema são usualmente discretos e restritos ao redor da picada. Eritema e parestesia são comuns, certo? Parestesia é a mesma coisa de formigamento ou dormência. As manifestações sistêmicas, né? Manifestações neuroparalíticas com progressão crânio-caudal, iniciando-se por pitose palpebral. Pitose é a mesma coisa de declínio, quando o paciente fica com a pálpebra baixa, turvação visual e oftalmoplegia, certo? Distúrbios de olfato e paladar, pitose mandibular, cialorreia, que é a produção exacerbada da saliva, podendo ocorrer com o passar das horas. Raramente, a musculatura da caixa torácica é acometida, os que ocasionam insuficiência respiratória aguda. Essas manifestações neurotóxicas regridem lentamente, porém são reversíveis. Raramente pode haver gengivorragia, que é hemorragia na gengiva, e outros sangramentos discretos. Progressivamente surge mialgia generalizada, que é do muscular, escurecimento da cor da urina, que fica parecido com a cor de Coca-Cola ou avermelhada. Insuficiência renal aguda é a principal complicação e a causa de óbito desses pacientes. As manifestações clínicas do acidente elapídico, né? As manifestações locais são dor e parestesia na região da picada, são discretos, não havendo lesões evidentes. E as manifestações sistêmicas são faces miastênicas ou neurotóxicas, comum em acidentes crotálicos. Essas faces miastênicas são um conjunto de sinais que o corpo identifica na hora desse envenenamento, né? Nessa face miastênica ocorre a pitose palpebral, a pitose da mandíbula. Isso aqui quer dizer que o déficit muscular está alto, certo? Tá acontecendo uma parestesia na face. As possíveis complicações são decorrentes da progressão da paralisia da face para os músculos respiratórios. Outros gêneros de serpente causam acidentes de menor gravidade e são encontrados em todo o país, certo? A cobra verde, ou cobra-cipó, que é muito conhecida aqui na região do Nordeste, a mussurana, ou cobra preta, falsa coral, né, que a gente tem a coral que não é venenosa, a boipeva, cobra d'água, que também que é muito comum na nossa região, a sucuri, a jiboia e entre outras. As manifestações clínicas, né, maiorias dessas cobras. A maioria das picadas causadas apenas traumatismo local. Nos acidentes por filódrias e clécia, pode haver manifestações não graves na região da picada, como edema, dor e equimose. A fisiopatologia da jararaca, né? Também conhecida por caiçaca, o jararacuçu, urutu ou cotiara. É uma cobra que vive em locais úmidos, sendo responsável pelo maior número de acidentes. O envenenamento causado pela jararaca é chamado de botrópico, certo? O veneno da cobra jararaca provoca o quê? Quais são as manifestações? As manifestações precoces, ou seja, até 3 horas do acidente. Dor imediata, inchaço, calor e vermelhidão no local picado.
hemorragia no local da picada ou distante dela. Complicações, né? Quais são as complicações da picada da jararaca? São as bolhas, que podem ocorrer gangrenas e abscessos, insuficiência renal aguda também. A surucucu, também chamada de pico de jaca ou surucutinga, provoca reações semelhantes ao veneno das jararacas. Pode ocorrer hemorragia, inchaço no local da picada, diarreia. Essas cobras causam o chamado envenenamento laquético, certo? A cascavel, conhecida também como boicininga ou maracamboia, possui veneno que não provoca importante reação no local da picada, mas pode levar à morte. O envenenamento causado pela cascavel é chamado de crotálico. O veneno da cascavel provoca o que no organismo? As pessoas que recebem uma picada podem apresentar nas primeiras horas dificuldade de abrir os olhos, visão dupla ou visão turva, dor muscular, e após 6 a 12 horas da picada, a pessoa pode apresentar esses sinais e sintomas: escurecimento da urina e as complicações mais graves, que são a insuficiência renal aguda. Aqui nós vamos ver a fisiopatologia da cobra coral, né? A ação do veneno dela. A ação do veneno das cobras corais no organismo é muito rápida. Os sinais e os sintomas parecem em questões de minuto. O envenenamento é denominado de elapídico. Quais os sinais e os sintomas que as cobras corais provocam, né? Dificuldade de abrir os olhos, cara de bêbado, falta de ar, dificuldade em engolir e insuficiência respiratória aguda. O tratamento para esses envenenamentos, certo? O tratamento é feito com a aplicação de antiveneno, que é o soro, específico para cada tipo de acidente, de acordo com a gravidade do envenenamento. Em acidentes botrópicos, deve-se utilizar prioritariamente o soro antibotrópico, que é o SAB, o soro antibotrópico e antilaquético, que é o SABL, que é indicado para o tratamento de todos os casos de acidente por serpentes do gênero Lachesis, ou em casos de impossibilidade de diferenciação entre os acidentes botrópicos e laquéticos. O soro antibotrópico e anticrotálico, o SAB-C, deve ser utilizado no tratamento de acidentes brotópicos ou crotálicos em situações de falta dos SAB e soro anticrotálico, o SAC, respectivamente. Devido à natureza heterológica e à administração dos antivenenos podem causar reações adversas precoces ou tardias. No entanto, testes de sensibilidade não são recomendados, pois além de terem baixa veracidade, retardam o início da soroterapia, certo? Aqui nós vamos ver mais na frente o quadro do esquema vacinal, certo? Aqui nós temos o esquema para a administração dos soros. Aqui, ó, jararaca, quando os sintomas são leves, são de 2 a 4 ampolas, moderado 4 a 8 ampolas e grave 12 ampolas. E o tipo de soro tá aqui na frente para vocês darem uma olhadinha. O SAB, o SABL ou SABC. A cascavel leve 5 ampolas, moderado 10 e grave 20. O soro utilizado é o SAC ou SAB-C. A coral, grave, né? O paciente tem que utilizar 10 ampolas e o soro é a SAI.
O surucucu moderado são 10 ampolas, grave 20, o SAB-L e o SAL, o tipo de soro. E aqui sucessivamente, certo? Vai ser de acordo com os sintomas do paciente e qual é o agente causador, né? Qual foi o animal. Medidas a serem tomadas em caso de acidentes com cobras. Muitas vezes, mesmo adotando cuidados de prevenção, podem ocorrer acidentes com cobras. Como medida de primeiros socorros até que se chegue ao serviço de saúde para tratamento, recomenda-se não amarrar ou fazer torniquete, o que impede a circulação do sangue, podendo produzir necrose ou gangrena, certo? As pessoas antigamente tinham esse mito de fazer a amarração acima da picada da cobra para que aquela toxina não se espalhasse. Mas é muito perigoso a gente aplicar torniquete em casos assim, né? Porque pode ser que a gente, em vez de ajudar o paciente, a gente vai fazer com que aquele paciente necrose aquele local e ele pode ter que vir amputar o membro, certo? Por falta de oxigenação. Não colocar nenhuma substância, folha ou qualquer produto na picada. Não cortar ou chupar o local da picada. Não dar bebida alcoólica ou querosene ao acidentado. Manter o acidentado em repouso, evitando que ele ande, corra ou se locomova, o que facilita a absorção do veneno. No caso de picadas em braços ou pernas, é importante mantê-los em posições mais elevadas. Levar o acidentado para o centro de tratamento mais próximo para receber o soro próprio, a substância que vai neutralizar essa toxina, certo? Nós iremos falar agora sobre esse tipo de animal peçonhento, que é o escorpião, que é muito comum aqui na nossa região. Os escorpiões, dentre os aracnídeos, são os que mais frequentemente causam acidentes. Os mais comuns no Brasil são o escorpião preto e o amarelo. Para a gente diferenciar esse tipo de escorpião, porque eles são muito parecidos, a gente só vai diferenciar ele através da coloração da cauda, onde é inoculado o veneno, certo? A gente percebe aqui que o escorpião preto, a cauda dele é mais escura, e o escorpião amarelo, a cauda dele é mais amarelada, certo? Frequentemente, a picada de escorpião é seguida de dor moderada ou intensa, ou formigamento no local do acidente. Quais são os sintomas, né? Dor, formigamento, podem ser tratados com analgésicos e bloqueios anestésicos locais, além de observar o surgimento de outros sintomas por no mínimo 6 a 12 horas, principalmente em crianças menores de 7 anos e idosos. Certo? O tratamento para a picada de escorpião é analgésico e levar ao atendimento médico para avaliação, né? Tem pessoas que têm outros sintomas, tem dor intensa, o membro fica dolorido, fica dormente, certo? Quais são os sintomas de gravidade que merecem ser observados com atenção, né? Náusea, vômito, suor excessivo, agitação, tremores, salivação, aumento da frequência cardíaca, que é a taquicardia, e da pressão arterial, né? A hipertensão. Nesse caso, procurar atendimento hospitalar o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso para avaliação da necessidade de soroterapia antiescorpiônica, levando o animal para identificação, se possível. Agora nós vamos falar sobre as aranhas. Gente, ultimamente a gente escuta muito pessoas, principalmente crianças, que são vítimas de picadas de aranha, certo? A picada de aranha
ela é muito complicada. Tem crianças, já ouvi relatos de crianças que ficaram internadas vários dias em UTI para o tratamento da picada de aranha, certo? Então a gente também tem que ter muito cuidado com esse tipo de animal. As principais aranhas causadoras de acidentes no Brasil são a armadeira, a aranha marrom, a tarântula e a caranguejeira. A caranguejeira ela é bem presente aqui na nossa região, né? As características de cada aranha. A armadeira, quando surpreendida, coloca-se em posição de ataque, apoiando-se nas pernas traseiras, ergue as dianteiras e procura picar. A picada causa dor imediata, inchaço local, formigamento, sudorese no local da picada e deve-se combater a dor com analgésicos e observação rigorosa de sintomas, certo? A preocupação deve ser com o surgimento de aumento da pressão arterial, dificuldade de respirar, tremor, espasmos musculares, e assim a gente vai avaliar se há necessidade de internação hospitalar e a utilização da soroterapia. A aranha marrom provoca menos acidentes, sendo pouco agressiva. Na hora da picada, a dor é fraca e é despercebida. Após 12 ou 24 horas, acontece dor local com inchaço, a pessoa pode apresentar náusea, mal-estar geral, manchas, bolhas e até necrose local. Nos casos graves, a urina fica da cor de Coca-Cola escurecida e orienta-se procurar o atendimento médico para avaliação. Supostamente, se esse paciente já apresentar essa urina escura, com certeza ele já deve estar com algum problema renal, certo? Com insuficiência renal. A tarântula, aranha que vive em gramados ou jardins, pode provocar pequena dor local, podendo evoluir para necrose. Utiliza-se analgésicos para o tratamento da dor e não há soroterapia específica, assim como para as caranguejeiras. Como evitar acidentes por aranhas e escorpiões? Manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, lixos domésticos, material de construção nas proximidades das casas, inclusive terrenos baldios. Evitar folhagens densas, trepadeiras, bananeiras e outras junto às casas e manter a grama parada. Em zona rural, casa de campo, sacudir roupas e sapatos antes de usar. Não pôr a mão em buracos, sob pedras, sob troncos podres. O uso de calçado e de luvas pode evitar acidentes e vedar as soleiras das portas e janelas ao escurecer. Aqui são nossas referências bibliográficas, certo? Como de costume, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem que na próxima aula presencial a gente vai estar tirando essas dúvidas. A aula é um pouquinho extensa e na próxima aula presencial a gente vai discutir mais sobre esses tipos de soro, certo?